Cruzadas. Embates entre a cruz e a crescente, clamando por uma guerra santa. Uma jornada épica de sangue, lutas pela fé, poder, glória e intrigas históricas moldaram o fim da Idade Média e repercutem na política mundial atual. Preparem-se para reviravoltas, intrigas e muito conhecimento. Bem-vindos, aventureiros da história, para mais uma incrível jornada aqui no Rota Temporal. Quem curte uma história de verdade sabe o impacto alucinante das cruzadas em nosso mundo. Uma resposta épica da Europa às invasões islâmicas, tingindo a história com sangue de milhares em uma guerra santa, a batalha fervente entre a cruz e a crescente. Mas segurem os escudos, pois há muito mais a desvendar. Além do fim da Idade Média, as cruzadas têm conexões impressionantes com os dias de hoje. É surpreendente como essa saga ainda reverbera na política atual. Fiquem ligados, a emoção está só começando. Se você ainda não se inscreveu, meu caro, é hora de dar um clique audacioso e fazer parte do nosso time. E é claro, não se esqueça do like poderoso. Com isso, nosso canal ganha força e podemos continuar trazendo mais conteúdo fascinante. E agora vamos entrar em ação. As cruzadas, guerreiros e guerreiras, foram expedições militares cristãs católicas que ocorreram principalmente entre os séculos XI e XIII, no final da Idade Média. Originada em diversas partes da Europa, as primeiras cruzadas tinham como um dos principais objetivos buscar a Terra Santa, especialmente a icônica Jerusalém, que estava nas mãos dos árabes muçulmanos. É fundamental destacar que as cruzadas não se restringiam apenas às questões religiosas, embora fossem proclamado como Guerra Santa. Havia também intensas motivações econômicas e de poder por trás dessas expedições. Os cruzados, como eram chamados os participantes, exibiam em suas vestes e bandeiras a cruz, como símbolo da sua causa religiosa. Além disso, alguns historiadores sugerem que o nome cruzados também se deve ao fato de cruzarem a Europa rumo ao continente asiático, onde se localizava o antigo Oriente Próximo. Essas cruzadas deram origem a várias ordens religiosas, como hospitalares e, mais famosamente, os templários. Estas últimas foram criadas, inclusive, após a reconquista de Jerusalém, com o intuito de garantir a segurança dos fiéis que peregrinassem à cidade sagrada. Ao longo dos séculos XI ao XIII, oficialmente foram 9 cruzadas, mas é importante ressaltar que houve outras expedições cruzadas menos conhecidas, elevando o número total para cerca de 15 ou 16. Dessas, as 5 primeiras são particularmente relevantes, sendo a primeira cruzada não oficial, liderada por monges católicos sob o comando de Pedro o Eremita, que partiram sem permissão da igreja para recuperar Jerusalém. Essa cruzada é conhecida como dos mendigos, pois eles acamparam fora das cidades e enfrentaram um trágico destino nas mãos dos muçulmanos. Mesmo não sendo oficial, a Cruzada dos Mendigos, de Pedro Eremita, foi importante porque despertou o interesse da Igreja Católica de Roma de fato. A Segunda Cruzada, considerada oficial, encontramos a Cruzada dos Nobres, onde a ambição por poder se entrelaçava com o contexto religioso. Os nobres europeus viam em Jerusalém uma oportunidade para expandir seus reinos
e abrir novos feudos, fortalecendo seu domínio. A igreja, por sua vez, oferecia a eles a promessa de salvação divina, caso embarcassem nessa cruzada. Além disso, muitos servos e camponeses foram convocados pelos nobres para participarem com a promessa de também alcançarem a salvação. Essa cruzada, que ocorreu em 1096, oficialmente se uniu ao Império Bizantino, visando reconquistar Jerusalém das mãos dos árabes. Ao conseguirem a vitória, Jerusalém passou a estar sob domínio cristão, com os próprios cristãos romanos tomando posse da cidade e seus arredores, surpreendendo até mesmo os bizantinos. A Terceira Cruzada, ou Segunda Cruzada oficial, é defensiva, pois os muçulmanos buscavam a reconquista de Jerusalém. A Europa responde enviando guerreiros para proteger a cidade, mantendo-a sob domínio cristão. No desenrolar dessa cruzada, os muçulmanos conseguem retomar Jerusalém, entregando-a ao grande sultão Saladino em 1147. Apesar da derrota em Jerusalém, os cristãos católicos não enfrentam apenas desventuras nessa jornada. O infante Dom Afonso Henriques, por exemplo, reconquista Lisboa e uma parte da Península Ibérica, antes dominada pelos árabes. Assim, mesmo com a perda de Jerusalém, há conquistas em outros territórios, mostrando a complexidade dessas cruzadas. Em uma cruzada histórica e emblemática, a Terceira ou Quarta Cruzada de 1189 ressoa até os dias atuais, trazendo reflexões políticas. Neste capítulo crucial, reis europeus como Felipe Augusto da França, Frederico Barba Ruiva do Sacro Império Romano Germânico e o lendário Ricardo Coração de Leão, rei da Inglaterra, lideram uma ousada ofensiva aos muçulmanos, almejando a reconquista de Jerusalém. Enquanto avançavam, enfrentavam várias derrotas diante da formidável resistência muçulmana, mas gradualmente conquistaram cidades como Chipre e Acre. No âmago dessa cruzada, destaca-se a figura de Ricardo Coração de Leão, que ganha sua alcunha após um ato marcante. Ao deparar-se com reféns, ele decide sacrificar todos, compreendendo o alto custo que representariam para o seu reino e exército. Contudo, apesar da conquista de cidades vizinhas, a reconquista de Jerusalém mostra-se inalcançável. Ricardo, exaurido, é levado a um acordo com o sultão Saladino e seus descendentes, que já governavam a cidade. Nesse acordo histórico, Jerusalém permanece sob posse dos muçulmanos, mas com acesso permitido em determinadas épocas do ano para peregrinação de católicos à cripta de Cristo. A cidade sagrada, objeto de importância para as três grandes religiões monoteístas, judaísmo, islamismo e cristianismo, torna-se assim um ponto de convergência religiosa. Diversas ordens religiosas surgem com a missão de proteger os peregrinos cristãos contra possíveis hostilidades muçulmanas em Jerusalém. Esse episódio histórico revela um aspecto significativo no cenário político atual, destacando a complexidade e delicadeza de Jerusalém como capital política, dada sua relevância para múltiplas religiões, especialmente as monoteístas. Sua posição como símbolo histórico e sagrado requer respeito e cuidado em meio a disputas políticas. Entender a riqueza dessa narrativa é fundamental para compreendermos a relevância e a delicadeza da questão. Na Quinta ou Quarta Cruzada oficial, conhecida como Cruzada Comercial, 1202 a 1204, a história se conecta
de maneira marcante, inclusive com a história do Brasil. Neste capítulo singular, não mais se trata de uma guerra santa, mas sim de uma cruzada apoiada pela Igreja com o aval do Papa Inocêncio III. O objetivo agora não é a reconquista de Jerusalém, já que um acordo anterior havia sido estabelecido. Nesta empreitada, fiéis cristãos e comerciantes, notadamente de cidades estratégicas italianas como Veneza, almejavam atacar a capital do Império Bizantino, Constantinopla. O plano visava enfraquecer a cidade, dominar o mar Mediterrâneo e, consequentemente, fortalecer as cidades-estados italianas economicamente. A Igreja apoiava essa empreitada, visto que tal domínio comercial significaria o pagamento de impostos para ela, incluindo o famoso dízimo. A Quarta Cruzada, então, teve êxito em seu objetivo comercial e contribuiu para enfraquecer Constantinopla, que posteriormente cairia sob domínio dos muçulmanos em 1453. O controle comercial do mar Mediterrâneo pelas cidades-estados italianas foi um elemento crucial para o renascimento italiano tornar-se o mais célebre e poderoso, por exemplo. A riqueza cultural acumulada nessas cidades, devido à chegada de mercadores de diversas culturas, potencializou o conhecimento. Essa cruzada teve impactos profundos e conexões históricas. E aqui vale ressaltar algo muito importante, que é a busca de Portugal e Espanha por rotas alternativas para as Índias. Evitando o domínio do mar Mediterrâneo por muçulmanos e cidades-estados italianas, culminou na descoberta e conquista da América. Interessante, né? Que essa sequência de eventos mostra como as cruzadas são fundamentais para compreender a história da conquista da América e do Brasil. Espero que você tenha apreciado e compreendido essa fascinante jornada histórica que me enche de paixão. Continuemos juntos nessa rota temporal.